Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. A história de Moisés e a libertação do povo hebreu de uma vida miserável, uma vida escrava, uma vida sem esperança. Esta é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada. Não é à toa. De fato, é uma história rica de exemplos e de detalhes através dos quais nós refletimos a nossa própria história. Quantas vezes nos sentimos assim também, escravizados em uma situação qualquer, necessitados de uma libertação. Em uma situação em que somente Deus pode te arrancar e que somente Deus pode te tirar de lá. Não é assim? Quantas situações? Muitas vezes você se depara com um laudo médico dizendo que você tem uma enfermidade da qual a medicina já não mais pode fazer nada. Ou seja, você se encontra numa situação em que só um milagre pode te tirar dela. E isso é um leque enorme, porque você pode se encontrar assim, não por causa de uma doença, de uma enfermidade, mas por causa de um problema familiar, ou por causa de um problema financeiro. Enfim, são tantas as situações de nossa vida e que muitas vezes entram num verdadeiro redemoinho e te embaraça e te leva lá para o fundo de um poço onde você não encontra saída e nem a mão estendida de ninguém. E é esta hora que você diz: Deus pode me ajudar. O povo hebreu estava desta forma, escravizado, sofrendo, vida amarga, vida sem sentido, sem esperança, sem sonhos. Havia apenas uma motivação para continuar a viver: a esperança de que Deus ouvisse o clamor deles e viesse em socorro deles e os libertasse da amargura da vida que eles estavam levando. E isto aconteceu. Você conhece a história do chamado de Moisés e tudo o que envolveu isso. Moisés foi enviado a Faraó e houve toda aquela confusão e todo aquele tumulto e todas aquelas pragas que arrasaram a nação egípcia
E Faraó deixou esse povo finalmente ir embora. Mas a questão que eu quero tratar com você hoje, como disse, é uma história rica de tantos detalhes que nós podemos tirar tantos exemplos e espelhar a nossa própria história nesta libertação. Mas eu quero me deter hoje com você em um momento específico. Um momento em que eles estavam a caminho da promessa de uma terra boa e espaçosa que mana leite e mel. Já haviam saído daquela escravidão, daquela vida de amargura, e estavam cantando e estavam alegres, e eles festejavam a libertação. Moisés era impulsionado pelo próprio Deus, que lhe dava bússola e direção para onde ir. Ele iria conduzir aquele exército de escravos ao encontro de Deus, para terem uma nova vida, para conhecerem esse Deus a quem eles clamavam sem conhecer, em quem eles depositavam esperança, mas, na verdade, eles não sabiam direito quem é esse Deus. E Deus iria se dar a conhecer a eles. Deus os traria para que eles se envolvessem com o seu caráter, com a sua personalidade, para que o servissem de verdade. Eles viram as manifestações extraordinárias do poder deste Deus, de seus antepassados. De Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles viram aquelas pragas terríveis que abateram o Egito, que fez com que o pescoço de Faraó tivesse que se dobrar e se curvar diante do Deus dos escravos. Mas eles não conheciam esse Deus. De repente, Moisés mandou que todos arriassem os animais, erguessem algumas tendas, descansassem, tomassem água, porque eles iriam ficar acampados durante algum tempo, esperando a trajetória que Deus daria para eles no prosseguimento de sua jornada à terra prometida. E o lugar em que eles se encontravam era em frente ao Mar Vermelho, lá no Egito. Pararam ali. Deus os levou a esse lugar. Eu acho que é fundamental nós entendermos isso. Deus os levou a este lugar. Ou seja, eles não acamparam em frente ao mar, porque isso deu na cabeça de Moisés. Não, não foi assim. Eles acamparam ali porque Moisés sentiu da parte de Deus que isto era necessário, que eles ficassem ali. Moisés estava obedecendo rigorosamente à direção de Deus. E de repente, alguém dá um grito lá atrás, de desespero.
E um emissário vem correndo até onde está Moisés e começam a gritar. Porque havia a poeira do deserto que subia com cavalos e charretes de um exército que estava vindo ao encontro deles, o exército de Faraó. Observe, preste atenção. Nós precisamos compreender alguma coisa aqui. Você que conhece a Bíblia Sagrada, você sabe muito bem que Faraó só não deixou o povo ir embora antes, porque qualquer outro ser humano normal já teria percebido que é impossível lutar contra um Deus de verdade. Não é uma imagem esculpida de gesso, de marfim, ou de pedra, ou coisa parecida, não. A quem eles faziam suas rezas, suas preces e suas oferendas, não. Não é o Deus do Nilo, ou coisa parecida, não é o Deus Sol, o Deus Ra, não. Nós estamos falando de um Deus de verdade, que manifestou o seu poder, que mostrou o seu controle, a sua glória, e ele não podia lutar contra um Deus de verdade. Qualquer outro ser humano teria deixado esse povo ir embora há muito tempo, mas você que conhece a Bíblia sabe que a razão pela qual ele não permitia esse povo ir embora é porque o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo ir embora. E agora, meu irmão, minha irmã, você que me ouve em algum lugar, Faraó está sentado no seu trono, cabisbaixo, triste, mas livre de todas as pragas e manifestações prodigiosas do Deus daqueles escravos. E lá, Deus, mais uma vez, endurece o coração desse homem e coloca no coração dele a fúria, o descontrole, a falta de raciocínio, de equilíbrio. E ele volta a pensar que ele teria condições de se vingar de tudo que sucedeu na terra do Egito e que ele poderia ir atrás daqueles escravos e matá-los. Ou seja, o próprio Deus fez isso. Incitou o coração de Faraó e ele chamou os soldados que sobraram, chamou os seus generais, chamou a guarda, mandou que todos se armassem de flecha, de lança, e incitou ódio no coração daqueles soldados pela morte de seus primogênitos, pelas pragas que arrasaram o Egito e foram para tentar matar o povo hebreu e quem sabe o Deus desse povo. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Em situações na nossa vida que nós não conseguimos explicar e que você não consegue entender. E esta é que é a verdade. Tem situações na nossa vida que você simplesmente não consegue encontrar o motivo ou a razão que te levou a estar dessa maneira, nesta situação, encurralado, sem saída, e você então pergunta, mas por que isto está me acontecendo?
consigo ver a proteção de Deus. Eu tenho clamado tanto, suplicado tanto, e eu não consigo ver a manifestação de Deus nesta situação em minha vida. Eu não consigo ver o amor de Deus na situação em que eu me encontro aqui. Ele me deixou ser encurralado, eu não tenho para onde correr. Eu não posso ir para o mar. Eu não posso tentar ir a nado. Eu não posso enfrentar esse exército. Eu não tenho armas e nem capacidade para ir contra Faraó. Eu vou morrer aqui. Deus me abandonou. Não é esse o sentimento que vem ao seu coração? Deus não liga para mim. Olha o que me sucedeu. Olha a situação em que eu me encontro. Mas quando nós analisamos, e isso agora é fácil, porque nós temos a Bíblia Sagrada e basta folhear uma página e nós temos o prosseguimento da história, então isso se torna fácil. Mas quando nós estamos vivendo a história, não temos apenas uma página para passar, nós estamos vivendo a história. O que nós precisamos é aprender, é compreender o caráter, a personalidade de Deus, que é imutável, e saber que muitas vezes em nossa vida Ele nos fará, Ele não perde o controle, Ele não perde o domínio, Ele nos fará a estarmos em situações, a nos encontrarmos em situações em que nos consideramos sem saída. Não há o que fazer. Chegamos no ponto final. Tudo está acabado. Por que isso? Qual a razão de Deus agir assim? Eu me lembro de Josué, quando avançava com aquele povo, depois de vivenciarem tantas tragédias e tantos acontecimentos, eles se depararam com aquela cidade fortificada de Jericó. Não havia meios, não havia como, era impossível. E eu fico pensando, por que é que Deus deu essa ordem ao seu general, ao seu servo, aquele homem? Ele disse que ele deveria circular, andar em volta da cidade de Jericó durante 7 dias. E ele deveria dar 7 voltas em torno daquela cidade, em torno daquela muralha gigantesca. E eu fico pensando, por que isso? Que estratégia é essa? Qual a razão disso? Deus fez uma promessa a Josué. Ele disse: eu vos entregarei Jericó. Você crê nas promessas de Deus? Você tem uma promessa de Deus? Ei, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, você tem uma promessa de Deus em sua vida. Deus prometeu a Josué: eu vos entregarei Jericó. E aí você olha para aquela muralha, você olha para aqueles generais lá em cima da muralha, você olha para aqueles soldados armados de unhas e dentes com lanças e flechas, e a menor aproximação seria um massacre. Eles iriam matar aqueles homens. Não havia meios de arrombar os portões, de tentar escalar a muralha, de levar uma escada. Seria uma tragédia. Você pensa, como essa promessa vai se cumprir na minha vida? Ele ainda me mandou andar
andar em volta dessa muralha durante 7 dias e no último dia me mandou dar 7 voltas. Por que é que ele está querendo que eu veja que isso é impossível? Por que é que Deus faz questão de me martirizar, me mostrando durante 7 dias consecutivos que não tem jeito, que é impossível, que eu não conseguirei? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque esta é a personalidade de Deus. Sabe o que ele procura? Fé. A fé, ela não caminha pela lógica humana. Não. A fé, ela não caminha pelas equações matemáticas, pela lógica, pelo raciocínio humano. Escute isso. A fé é de fato acreditar em Deus acima de qualquer outra evidência que se mostre contrária a isso. E sem fé é impossível agradar a Deus. E este é o sentimento, é a essência que Deus procura dentro de mim e dentro de você. E é por isso que Ele nos fará estarmos em circunstâncias e nos levará a situações como esta. Você lembra de Daniel? Que mal esse homem fez. Servo fiel, obediente, temente, orava, clamava todos os dias. Foi vítima de um laço. Se tornou vítima de uma armadilha dos invejosos, que fizeram o rei baixar um decreto para matar o homem que orasse a qualquer outro Deus no período de 30 dias. E Daniel nunca deixou de clamar ao seu Deus. E então ele foi preso por isso e ele foi jogado numa cova de leões. E aí você pergunta, mas meu Deus, que coisa horrível. Será que Deus não poderia ter evitado isso? Será que Deus não poderia ter matado aqueles conspiradores antes que eles conspirassem? Será que Deus não poderia ter agido de alguma forma para que esse homem não fosse colocado em uma situação tão drástica como essa? Sabe, eu vou lhe dizer, estas situações drásticas que nós enfrentamos em nossa vida, que eu já enfrentei, que você talvez esteja enfrentando agora, ou se não enfrentou, ainda vai enfrentar, e se prepara, porque vai chegar. Porque é assim que Deus age. Daniel foi jogado lá dentro. Mas ele não entrou dentro daquela cova acreditando que seria esmigalhado pelos leões. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados dentro daquela fornalha, mas eles não acreditaram que Deus os deixaria morrer uma morte de vergonha, de que de alguma forma o nome deles seria exaltado naquela situação. E Deus não os livrou antes da fornalha, mas dentro da fornalha. Eu quero dizer uma coisa a você que se encontra talvez desesperado, desesperada. Deus não perdeu o controle sobre a tua vida. Talvez você esteja desenganado pelos médicos. Talvez você esteja desesperado por uma situação familiar, angustiada, infeliz, uma vida desgraçada, miserável. Talvez seja um problema econômico, financeiro, uma falência. E você está desesperado, desesperada, sem saber o que fazer, não há mais saída. Porque Deus te deixou entrar numa situação, numa circunstância dessa. Veja, nós precisamos aprender e entender o agir de Deus.
Se nós queremos triunfar, sabe por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Eu vou lhe dizer uma coisa. Moisés poderia ter jogado aquele cajado no chão e ter dito: eu não vou para essa coisa, não adianta, eu não vou fazer nada. Deixa Faraó, gente, vamos morrer, acabou tudo. Fomos enganados. Josué poderia ter dito: o senhor não me leva a mal, eu não vou ficar dando mais volta nenhuma nesse negócio. Isso aqui é impossível, não tem cabimento, isso é um absurdo. Eu vou fazer a minha mala e vou voltar para o Egito. Esse negócio aqui vai ser uma mortandade. Eles vão nos matar. É impossível. O senhor está dizendo que vai entregar Jericó, mas eu estou vendo que não tem meio de entrar lá. Então nós temos o nosso livre-arbítrio. E Deus nos levará a situações, porque uma coisa é você falar e uma coisa é você cantar e dizer que tem fé. E outra coisa é Deus te levar às circunstâncias da vida para ver se você vai manter a tua fé, o teu equilíbrio e a tua adoração a Deus. Jó, você lembra dele? O diabo compareceu perante Deus. E o diabo disse: esse teu servo Jó, esse homem, ele se mantém íntegro e reto. E ele é temente a ti por uma razão. Está tudo bem na vida dele. Tudo vai bem. Ele não tem falta de nada, ele é um homem próspero. A família está abençoada. Deixa eu entrar nessa história. E eu vou te provar que ele vai blasfemar na tua face. Observe isso. Sabe, quando Jesus disse àquela mulher: Deus procura verdadeiros adoradores, não se engane. Você não se engane. Deus não vai colocar para viver com Ele eternamente pelos séculos dos séculos qualquer tipo de gente. Ele está à procura, Ele vai experimentar, Ele vai provar. Você conhece a Bíblia e sabe o que Paulo falou aos seus irmãos judeus? Quando Paulo disse: lembrai-vos dos nossos pais. O que sucedeu com eles? Deus os provou, os experimentou naqueles 40 anos para ver o que havia dentro do coração deles. Jó perdeu tudo. Tudo. Seus filhos morreram. Camelos, jumentos, bois, ovelhas. Perdeu seu patrimônio, perdeu seus bens. Depois perdeu sua saúde. Veja como o diabo foi encurralando e foi fechando o cerco em torno desse homem. Ele foi perdendo todas as coisas, perdeu sua honra, os empregados foram embora. Ele não tinha mais honra nenhuma. Depois ele tacou uma enfermidade nele, esse homem ficou cheio de úlceras no corpo. E Satanás havia recebido a autoridade de Deus para fazer o que ele quisesse. A única proibição era tocar e matar Jó. Ele só não poderia matar Jó, mas poderia matar toda a sua família e até colocar enfermidade e fazer ele perder tudo que tinha. Satanás matou os seus filhos, tirou todos os seus bens, seus patrimônios e conservou a mulher dele viva. Quem deveria ser sua parceira, sua amiga, sua companheira, sua incentivadora. Aquela mulher chega perto desse homem no estado em que ele se encontra e diz a ele: você ainda mantém a tua integridade?
Olha para o teu estado miserável. Você é um desgraçado, você é um miserável, você não vale nada. Olha para o teu estado. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, eu quero que você veja a situação em que se encontrou esse servo, encurralado para tomar uma decisão. Estender a vara e mandar o mar se abrir. Mandar o exército marchar em direção à muralha. Foi isso que Deus disse para Josué. Manda o povo correr em direção ao muro. Quando vocês correrem, eu faço o muro desabar. Ou seja, eu não vou desabar antes. Eu só vou desabar o muro quando vocês correrem em direção a ele. É suicídio coletivo aos olhos humanos. Aos olhos humanos é suicídio coletivo. Corre! Manda os homens trocarem a trombeta e o exército correr, porque eu vou desabar. Entregue em vossas mãos, Jericó. Jó disse assim: mulher, você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Nu vim para esse mundo, nu sairei dele. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o seu nome. Jó disse para Deus: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se Deus tem um plano na minha vida, na sua vida, saiba que não tem capeta, não tem demônio, não tem mar vermelho, não tem muro de Jericó. Nada pode impedir os projetos e a promessa que Deus fez para a sua vida. Ele tudo diz que sua voz me encoraja a prosseguir. Bem, amados, chegamos ao final. Fica na paz. Um abraço a todos.